Ao entrar em uma casa espírita, não tenho conhecimento. Eu chego com a roupa não adequada, por exemplo, short, top, e aí um trabalhador me manda voltar, porque não estou dentro do padrão. É uma atitude correta do trabalhador? Ele diz para a pessoa que se fosse numa igreja católica ou evangélica, a pessoa não entraria. Então, por que ele vem assim? Então, tem que se vestir de acordo e voltar outra vez? É certa essa atitude? Eu passo a bola para vocês aí. É uma questão meio polêmica, porque se essa pessoa vai se suicidar e entrou na casa espírita, porque se de repente eu tenho uma pessoa que ela foi para a aula de ginástica lá da academia, e aí ela fez exercício, e lá ela teve uma notícia terrível, o amor da vida dela a abandonou, ela recebeu a notícia de que ela tem uma doença incurável, aconteceu uma coisa muito traumática, aí ela vem da academia para o centro espírita. Não, 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 vai em casa, vai trocar de roupa, e depois você vem. Então, aonde está o acolhimento, não é? Uma coisa interessante a gente pensar é como agiria Jesus se uma pessoa chegasse assim na frente dele com esse tipo de traje. Você iria dizer, não, vá, depois você vem me conversar comigo. Então, evidentemente, a gente precisa cuidar para que a gente acolha as pessoas, principalmente quando as pessoas estão vindo à casa espírita pela primeira vez, estão vindo para um atendimento espiritual, estão vindo porque estão vivendo um processo de muita dor. Então, há que existir da parte de quem acolhe esse tipo de olhar. E não só o dele, mas de todo mundo, porque se todos os demais olham, aquele que é o trabalhador recebeu bem, mas os demais ficam, olha só como é que pode essa pessoa, essa roupa, não adianta muito o trabalhador acolher se o público não tem esse tipo de visão. Então, a gente precisa também trabalhar isso. E o esperado é que, na medida em que a pessoa vai se ambientando com a casa espírita, ela naturalmente ela vai fazendo, sem que ninguém obrigue. Mas você não pode virar. Enquanto a pessoa achar que vai, deixa ver. Porque é natural que a pessoa comece a dizer, não, isso não fica legal, acho que eu não vou. Mas sem que ninguém precise ficar medindo, alguém na porta do centro medindo tamanho de saia para ver se a saia está muito curta. Igual o colégio, que tinha aquele inspetor lá, o Rubens não lembra disso, que ele é muito novo, mas na minha época tinha um cara que ficava na porta, medindo a altura da saia das meninas, para ver se não estava na posição correta, se a gente estava indo de meia preta, se estava indo sem meia, medindo o uniforme. Isso tudo não faz sentido na casa espírita. Agora, naturalmente, a gente, quando vai passando esse período mais crítico de dor, a gente vai naturalmente dizer, não precisa ser assim, bom, um pouquinho, não precisa ser bonito para o centro espírita ficar lindo, não, mas você não precisa ir também todo destruído para lá. E um detalhe só sobre a Igreja Católica, tá? Nas igrejas protestantes, o lugar onde as pessoas falam chama-se púlpito. Já viram? Onde o pastor fala, chama púlpito. É um trenzinho assim, né? É um trenzinho assim, um negocinho assim. E a Igreja Católica não é. Na Igreja Católica é um outro objeto, ele é um objeto grande assim, redondo, chama ambão. Por que o ambão é fechado e o púlpito é aberto? Porque na Igreja Católica, como eles não têm garantia da roupa que as pessoas irão, eles protegem a pessoa atrás do ambão como se fosse um escudo. O ambão tem o papel de escudar as pessoas. Então, chama a pessoa para fazer a leitura, ela vai lá para cima e o ambão protege. O púlpito não protege, o púlpito ele é aberto. Então, a Igreja Católica já tem esse cuidado para proteger os seus fiéis, exatamente para não criar constrangimento e não deixar ninguém com esse tipo de crítica. Não seremos nós que queremos fazer esse tipo de situação. Eu queria contar uma historinha que tem a ver com isso. Quando eu comecei no Espiritismo, eu e 2 colegas da faculdade, eu tinha acabado de entrar, passado no vestibular, tinha 18 anos, estava para fazer 19, a gente resolveu ir num centro espírita para ver o que acontecia lá. Coisa de estudante, né? E nós fomos e entramos no Centro Espírita Ivon Costa, porque era o que ficava perto de casa. Vimos o dia e fomos para uma tal de uma palestra espírita sem ter a mínima noção do que iria acontecer. E, curiosos que éramos, chegamos lá antes de começar,
ficamos na primeira fila. Eram bancos de madeira, lembra? Bancos compridos de madeira, e nós, né, ousados, sentamos lá. Todo mundo ia sentando mais para trás, nós três ficamos lá para ouvir. A palestra começou, normalmente, ficamos lá bem comportados, e de repente alguém no banco de trás, com os pés, empurrava o banco da frente e a gente sacolejava. Quando a gente estava se acalmando, empurrava de novo e sacolejava. A minha amiga que veio comigo não se aguentou de tanto rir. E me dava vontade de rir por causa dela. Mas nós éramos novatos, quer dizer, a gente queria se controlar, mas não dava. E aquilo ficou. E a pessoa já fazendo a palestra. Até que alguém chegou com todo o carinho, pegou um senhor, depois nós fomos saber que ele entrou alcoolizado, ele não expulsou, não gritou, não falou nada. Acolheu aquele senhor e levou para uma sala onde ele foi atendido, onde conversaram, enfim. Mas ficou lá. Por que eu estou contando assim? A partir daí, um tempo depois, eu passei a frequentar os outros 12, eu acho que não quiseram voltar. Mas, muito bem. Então, o objetivo de toda casa espírita é o acolhimento incondicional. Jesus acolhia incondicionalmente as pessoas, mas sejamos prudentes como as serpentes e brandos ou mansos como as pombas. A prudência, às vezes, em alguns casos, em que a presença pode estar trazendo algum prejuízo para a pessoa e para os outros, essa pessoa não vai deixar de ser acolhida, mas ela pode ser acolhida de uma maneira especial. Pode ser conduzida para o atendimento fraterno, as pessoas vão conversar com ela, vão ouvi-la, vão dar um passe, o que for necessário ali. Não me parece ser o caso dessa moça que colocou que ela não estava com roupa adequada, porque ela estava com um short, né, com um top, porque isso não ia trazer prejuízo para ninguém. Tudo bem, são as regras da casa, mas as regras, elas precisam que as pessoas, no mínimo, conheçam essas regras. Como nós, muitas vezes, vamos para os primeiros dias de aula sem uniforme ainda. E depois nós vamos ouvindo as regras, que temos que comprar os uniformes, que a partir de tal data, né, a gente não entra lá sem uniforme, a não ser que justifique. Então, eu acredito que é acertado o que o Elahá colocou, né, de que o objetivo que deveria ser feito à luz dos ensinamentos da amorosidade era ter acolhido essa jovem, permitir que ela assistisse, porque a pessoa ir com essa vestimenta que é normal às vezes para ela, e querer ouvir na casa espírita, gente, isso é mágico, não se pode permitir que uma pessoa saia assim, por conta simplesmente da roupa dela. Agora, se ela tivesse alguma conduta inadequada que prejudicasse, isso não justificaria mandar ela embora, mas ela poderia ser acolhida. Essa questão da pessoa entrar embriagada, ter algum distúrbio, nós vimos muito isso em Porto Velho, sabe? É o acolhimento. Às vezes mulheres chegam lá e às vezes já aconteceu uma vez, né, de querer arrancar a roupa. Então, acolhe e as outras mulheres vão conversar com ela num determinado ambiente. Porque todos nós somos necessitados de alguma forma. Eu queria só lembrar aqui um aspecto antes de passar, Rubens, que isso é o que a gente está colocando para quem vai na casa espírita, evidentemente tem que acolher. Aí, por exemplo, eu me tornei o orador da casa espírita. Então, não dá para eu ir para fazer a Vai de top. De top, de calça, daquele short. Então, quer dizer, não existe uma vestimenta para a casa espírita. Claro que não tem. Mas se eu sou um orador, eu preciso cuidar de como é que eu estou indo. E aqui vai uma regra de oratória, dos livros de oratória para quem está nos ouvindo. Como que você deve se vestir quando você vai falar para público? Lá vai, hein? Vista-se uma lâmina melhor do que o seu público.
Se o seu público vai de jeans e camiseta e de tênis, não vá com um vestido de strass, com rabo de peixe, cílio postiço, com cabelo no fixador, não vai dar certo. Vá, como é que eles se vestem? Então você vai de tênis, camiseta, bota uma calça jeans e vai. Só que é uma lâmina melhor. Você vai com uma camiseta limpa, uma calça limpa e um tênis arrumado. Mas você não pode vir muito diferente do seu público. Se o seu público vai todo arrumado para o centro espírita, com... Como é que é o negócio? Cachecol, encharpe, todo arrumado de casaco, você não pode ir todo quebrado para lá, porque você não transmite confiança, que seu público espera que você esteja vestido igual a ele. Então, como é que ele se veste? Então, eu me vestirei igual o meu público. Eu vejo as pessoas desenhando Jesus, andando na rua de... Como é que chama aquilo? Comprido? Essa roupa que ele usava? Túnica. Túnica, com aquele cabelão. Tal. Cara, Jesus usava esse negócio porque era a roupa da época. Se ele tivesse hoje, ele estava usando uma calça jeans, um tênis, porque ele não era diferente do seu povo. E a gente quer botar ele hoje, tudo diferente, cabelo partido no meio. Ele viria igual um jovem de 30 anos se veste. Do jeito. Ele era igual às pessoas do seu tempo. Ele seria hoje igual às pessoas do nosso tempo. Então, a gente tem que se vestir semelhante ao nosso público. Agora, quem está vindo, gente, acolhe, pelo amor de Deus. Pode ter uma pessoa que está em processo de desespero por trás de uma roupa que a gente aparentemente pensa que está mal posta. E a gente tem que pensar que o momento agora, pós-pandemia, as pessoas ainda com grandes questões psicológicas ainda. Então a gente precisa justamente acolher. Esse é o desafio que a gente está tendo no momento nas casas espíritas. Acolher. Imagine que essa pessoa tenha saído de um local, às vezes perturbada, encontrou ali casa espírita e se deu a vontade de entrar lá. É o seu primeiro contato. E às vezes ela, como foi relatado para vocês, às vezes ela está com uma dificuldade, com um problema. Se ela não recebeu o acolhimento ali, o que pode acontecer? Talvez aqui o espírito protetor dela falou assim: entra ali que você vai receber ajuda. Vai lá que eles vão te amparar. Deu um trabalho, né, para fazer ela entrar. Porque vocês acham, é assim que funciona. Nesses momentos de situações de desespero, às vezes, por exemplo, ela passou um dia difícil, né, como foi relatado, indo embora para casa e às vezes ela estava numa festa, e aí entra lá. Às vezes está tendo uma palestra boa que vai ajudar ela. É a única janela da semana que ela vai ter. É saindo da academia. É a única janela que deu. E assim, a gente precisa entender que Jesus não usou do preconceito em nenhuma situação. Então, quem é o nosso modelo e quem é o nosso guia? Vamos fazer essa parte nossa, né? Talvez o que falte seja o preparo dos trabalhadores. Isso. Né? Nós não temos ainda, não sei se já começou a melhorar, um serviço de recepção, de acolhimento na porta. Entendendo? Uma pessoa que, assim como a gente é treinado para diversas atividades, nós temos que ter treinamento para receber as pessoas. Então, essas pessoas serem orientadas. Chegou de determinada maneira, não tem problema. Chegou de determinada maneira, a pessoa está com algum transtorno, alguma confusão, manda ela direto para atendimento fraterno. Não, a senhora quer assistir a palestra? Venha conversar conosco, entender, conhecer a casa e traz. Mas as pessoas, às vezes, é falta de orientação do trabalhador, que não soube o que fazer e, na hora, pediu para ela trocar de roupa e ir embora. E assim, pode falar, Jorge. Eu coordenei um grupo de ESE no Centro Espírita, em Porto Velho, lá no Irmão Jacó, que esse grupo, num dado momento dele, chegaram no grupo de uma vez só, uns oito rapazes, que eles eram da noite, todos eles. E cada um com um cabelo diferente, uma roupa diferente. Alguns eu não sabia se era menino ou se era menina. Eu tinha dúvida, mas tudo bem. E aí a gente ficava, eles faziam perguntas, super participativos.
E aí, olha, acho que foi uns 2 meses eles ficaram participando, e eu falei, e aí? Eu quero saber de vocês, está claro, não está? Entenderam, não entenderam, porque eles não sabiam nada da doutrina. Acabava a reunião, eles me cercavam. Não tem mais dúvida. E por que isso? Por que aquilo? Queriam engolir a doutrina espírita de uma vez só. Então, assim, quando eu ia para o grupo, eu já ia pensando, eita, imagina as perguntas que esses caras vão me fazer hoje. Quando foi um dia, a moça que era quem coordenava eles e quem levava e tudo, veio comigo e disse, olha, eu vou te dar uma informação. Pode falar. Os meninos não virão mais. Se não vão vir mais? Não, não vai vir mais ninguém. O que foi que houve? Se eles se chatearam. Eu falei alguma coisa? Não. Enquanto você fala, as pessoas que estão atrás ficam jogando chaveco para eles, ficam, sabe, fazendo coisas. Aí eles foram se chateando, foi, para não vão mais. Então, assim, muitos de nós que estamos dentro do movimento espírita não sabemos acolher, não sabemos respeitar e enxergar as pessoas como pessoa. Talvez seja a única porta que abriu para essa pessoa. Então, deixa o cara vir com o cabelo que ele quer, deixa ele vir com a roupa que ele quer, deixa ele vir. Uma vez eu dava um curso também e tinha uma travesti que vinha. Rapaz, ela tinha mais ou menos 2 metros de altura, era imensa. E quando ela entrava no salão, tinha com os vestidos vermelhos, rodados. Boa noite! Todo mundo se virava. Era muito incrível aquilo. E se essas pessoas não forem acolhidas... Quem vai acolher, Rubens? Então, é isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui julgando, falando que está certo ou que está errado. É só falando que a ideia nossa é que o momento tem que ser aquele momento de acolhimento. Porque as pessoas estão cheias de dificuldades. E muita dor, muito sofrimento. Então que a gente possa pensar, trabalhar, porque isso é um trabalho também interior dentro da gente.